RCV Notícias. Três horas em Cabo Verde, muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta terça-feira, 16 de abril. Como sempre, vamos conhecer os títulos. Boa tarde. Alunos das principais escolas secundárias de São Vicente manifestam para pedir ensino de qualidade. Sindicato dos Pilotos determinado em partir para greve a partir do dia 25, com a duração de 4 dias. O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, Santo Antão, refuta a acusação de que não teria justificado quase 12 mil contos que recebeu do Fundo do Turismo. O Presidente da Câmara do Comércio vai ao Oriente em busca de novos caminhos que possam aumentar a exportação das empresas cabo-verdianas. Imprensa internacional coloca Cabo Verde na lista de países que poderão receber imigrantes ilegais que chegam ao Reino Unido, à semelhança do acordo com Ruanda. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde nega contacto nesta direção. O Gabinete de Guerra de Israel vai discutir hoje a resposta a dar ao ataque iraniano, enquanto a China considera a declaração do Irão de que agiu em legítima defesa. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Anatólio Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O Sindicato dos Pilotos alega negligência sobre o fator humano por parte da TACV como um dos justificativos para a greve de 4 dias marcada para arrancar no próximo dia 25. Todas as motivações devem ser explicadas numa conferência de imprensa amanhã, mas o sindicato adianta que a empresa não tem garantido as condições de trabalho previstas da lei, chegando mesmo a desrespeitar uma decisão judicial de 2009, obrigando assim os pilotos a arcarem com custos que cabem à TACV. A Rádio de Cabo Verde, o sindicato diz que este foi o último recurso dos pilotos face à total resistência da administração nos últimos 2 anos em resolver as questões que afetam os pilotos da companhia e não só, conforme o Cândido Amorim Fortes. A nota do pré-aviso de greve, entregue no passado dia 6 de fevereiro, ressalta a disponibilidade dos pilotos para negociar a qualquer momento com a administração. Por outro lado, solicita à TACV o reconhecimento da seriedade das preocupações colocadas e comprometimento com o trabalho conjunto para soluções justas. O presidente do Sindicato dos Pilotos, Edmilson Aguiar, afiança que a adesão é de 100% dos pilotos e garante que a decisão foi o último recurso da classe perante a intransigência da administração. Há mais de 2 anos estamos tentando negociar com o Conselho de Administração da TACV para encontrar uma saída pacífica que beneficie ambas as partes, seja a classe dos pilotos, que também é extensiva à classe dos tripulantes. Então, nesse aspecto, face à intransigência por parte da administração da TACV, após a Assembleia Geral do Sindicato, os associados, foi a 6 de fevereiro de 2024. Então, esta é uma decisão que tomamos como o último recurso. O sindicato está mandatado pela maioria dos pilotos para esta greve? Sim, 100% dos pilotos da TACV vão aderir à greve. Todos os pilotos da TACV vão aderir à greve. O sindicato tem agendado uma conferência amanhã para desvendar todos os meandros da greve, mas Edmilson Aguiar adianta que a empresa não tem garantido as condições de trabalho previstas na lei, chegando mesmo a desrespeitar uma decisão judicial de 2009, obrigando os pilotos a custearem com o seu próprio dinheiro necessidades cuja satisfação cabe à TACV. E manifesta negligência por parte do Conselho de Administração no que tange ao fator humano. Os tripulantes trabalham 13 horas por dia, então é preciso ter em conta, temos um catering deficitário para as tripulações e isso não cumpre com as normas regulamentares e existem sentenças judiciais que não estão sendo respeitadas. A decisão judicial considera esse aspecto como parte remuneratório. Essa questão tem a ver com uma jurisprudência de 2009, uma sentença judicial de 2009 que dá aos trabalhadores condições de trabalho. Então, o Conselho de Administração da TACV unilateralmente decidiu ir contra o que está estabelecido nesta sentença judicial. Entrarei mais detalhes amanhã durante a conferência de imprensa. Tem a ver com as condições de trabalho, porque é da responsabilidade da empresa, quando os tripulantes estão em missão de serviço, todo o custo que advém desse trabalho é da responsabilidade. Então isso tem sido desrespeitado, não tem sido cumprido as normas regulamentares. Em função disso, vocês têm sido obrigados a fazer gastos do vosso próprio bolso, é isso? Sim, confirmo. Os tripulantes têm sido obrigados a subsidiar a empresa nesse aspecto.
O Sindicato dos Pilotos admite também incumprimentos das normas de saúde e segurança no trabalho e confirma atrasos recorrentes no processamento de salários por parte da TACV. Reconhece um acordo assinado ainda com a administração anterior que previa aumentos salariais de 2,5% para 2020 e 2021 para evitar a fuga de pilotos no quadro da pandemia. Reitera, porém, que a greve dos pilotos de 4 dias a partir de 25 próximo prende-se com o bem-estar dos tripulantes. Pois, ao que tudo indica, a greve, caso venha a acontecer, irá afetar tão somente as operações internacionais da Cabo Verde Airlines, da TACV. Os voos internos, em princípio, não serão afetados pela eventual greve dos pilotos a partir do dia 25. E no âmbito da CPI para escrutinar a gestão do Fundo de Sustentabilidade Social por o Turismo, o PICV acusa o Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão de não ter justificado o montante de pouco mais de 11 bilhões 750 mil escudos disponibilizados pelo Fundo de Turismo em 2017, conforme um relatório da Inspeção-Geral das Finanças. Orlando Delgado refutou a acusação, alegando que o montante referido foi justificado posteriormente e prometeu rebater à deputada Rosa Rocha, que o acusou, os justificativos a que se fez referência, conforme a Joana Lopes. Coube hoje de manhã o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão ser ouvido pela CPI constituída para esclarecer a gestão dos fundos do ambiente e turismo. Ocasião em que a deputada do PICV, Rosa Rocha, fazendo alusão ao que diz estar no relatório da Inspeção-Geral das Finanças, entre outros reparos, acusou a referida autarquia de não ter justificado na íntegra o montante disponibilizado à referida Câmara para implementação de projetos submetidos ao referido fundo. Desembolso do Fundo de Turismo em 2017 de 2.191.786 escudos. Desembolso do mesmo fundo em 2018 de 12.189.430 escudos. Que justificativos é que a Câmara apresentou de uma forma muito global, sem distinguir de projetos em que referia? Mão de obra, um valor de, estamos a falar já de 2019, que apresentou esse balancete. Mão de obra, 1.369.348 escudos. Aquisição de materiais, pedra, areia, pavê, etc. 556.815 escudos. Aquisição do terreno, 980 mil escudos. Ou seja, um total de 2.906.163 escudos, quando já teria recebido 14.381.216 escudos. Ou seja, ficou um saldo por justificar de 11.750.053 escudos. Uma afirmação que suscitou reação do presidente Orlando Delgado, dizendo que os justificativos seguiram posteriormente. Uma outra questão levantada tanto por Rosa Rocha como pelo deputado do PICV, Albertino Mota, tem que ver alegadamente com desvio de verbas para a construção de placas desportivas, quando o montante disponibilizado seria para... Nós recebemos um valor o primeiro ano do recebimento do Fundo de Turismo foi um valor de 1.976.677 escudos. Esse foi o primeiro montante que nós recebemos, na altura justificado no valor de 2 milhões. Depois nós recebemos um montante de 12.189.450 escudos. Evidente que, na altura, quando recebemos esse montante, o pessoal que veio do fundo ainda não tínhamos justificado esse valor. Mas claro que o valor foi justificado posterior. Vou mandar a senhora para ser, depois, se quiser, fazer assim, a senhora não incorrer a eles. Outros fins. Nisso, o deputado Luís Silva, do MPD, juntou a sua voz à do presidente Orlando Delgado, afirmando que os próprios inspetores de finanças aceitaram posteriormente a referida alteração. Quero aplaudir o presidente da Câmara pelo pragmatismo e pela criatividade. Entendeu que podia juntar os recursos do Fundo de Ambiente aos recursos da Câmara Municipal e fazer um projeto de maior dimensão do que aquilo que o fundo estava a financiar, e hoje temos um projeto de muito maior dimensão e que cumpre com diferentes valências. Serve o município, serve a juventude do município
serve a expectativa política dos jovens e cumpre com o papel de mobilização de água para a agricultura. É de referir que o antigo diretor-geral do Turismo, Emanuel Almeida, foi também ouvido no final da manhã de hoje, remotamente. E mais empoderamento às pequenas e médias empresas nacionais, uma necessidade reiterada hoje pelo Presidente da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento. Só desta forma, assevera Marcos Rodrigues, as empresas vão poder exportar mais e ajudar no equilíbrio da economia nacional. E nós precisamos fazer essa caminhada sem qualquer preconceito, porque o empresariado nacional tem que ser forte, consistente e rico para poder competir e poder exportar e poder, acima de tudo, equilibrar realmente a economia nacional. É assim em toda a parte do mundo, todos os países sem exceção têm o seu tecido empresarial que tentam a todo o custo elevar e fortificar, e em Cabo Verde também temos que pensar da mesma forma. No Mayor de Economia de Mercado, Marcos Rodrigues não defende medidas protetoras de empresas nacionais, mas sim de ações que ajudem os empresários nacionais a serem mais competitivos. Eu estou a falar concretamente da questão do financiamento, a questão da abertura de novos mercados, a questão de acesso a certos e determinados negócios nacionais, que deve haver sempre uma ponderação positiva para os empresários nacionais. Por exemplo, um empresário nacional queira entrar na hotelaria, na fileira da hotelaria, queira construir hotéis, por exemplo, o país, o Estado, deve criar todas as condições para que assim seja, para que assim se resolva esse investimento e que não crie qualquer barreiras e que não faça objeções à entrada no mercado. Preocupações do Presidente da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, expressa em véspera de se deslocar a Bacau, onde vai participar na 6ª Conferência Ministerial para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Um fórum que decorre nos dias 23 e 24 deste mês e que se vai debruçar sobre temas que, sublinha Marcos Rodrigues, têm interesse estratégico para Cabo Verde. Estamos a falar de promoção da economia verde, tendo em vista um desenvolvimento sustentável de futuro. Estamos a falar também da promoção de novas tendências digitais e partilha de novas oportunidades para o desenvolvimento verde. Enfim, são dois temas de importância capital que para Cabo Verde, como um player importante e que tem na sua agenda a questão da transformação digital e a economia verde, acho que iremos ter muitas informações importantes que serão debatidos e que trarão, enfim, para o debate, e esperamos, enfim, que a China e Cabo Verde, como dois países que têm tido relações extraordinárias do ponto de vista da cooperação, que seja positivo essa nossa viagem. À margem do Fórum de Macau, Marcos Rodrigues pretende encontrar-se com os seus homólogos do Brasil, Angola, Guiné-Bissau e também Timor-Leste, com quem vai abordar temas ligados aos investimentos e à formação profissional. Em São Vicente, alunos de escolas secundárias manifestaram nesta manhã, reivindicando melhorias no sistema educativo, à exceção dos alunos do Liceu José Augusto Pinto, estudantes das escolas Jorge Barbosa, Salesianos e também do Liceu Lugero Lima, percorreram as ruas do centro de Mindelo até a delegação escolar, exigindo um ensino de qualidade. A manifestação foi acompanhada pela Patrícia Martins. Reivindicam um ensino de qualidade, a começar pelo currículo, e contestam a falta de conteúdos em algumas disciplinas, diz Alexandro Delgado, do 11º ano do Liceu Lugero Lima. Já não tem 2 anos que disciplinas, nunca tem professor. Tem disciplinas que, caso da literatura e TIC, nunca tem matéria para ele. Nós já 3º trimestre, isso que pode deixar de acontecer. E também, cada dapa, alunos de 11º, 12º, estão a estudar da tarde, porque ele tem cheio de estudos desses pais na casa, tem que trabalhar, tem que estudar ao mesmo tempo. Também, nós temos exames de 9º ano que a gente é pendente. De 2 anos atrás, não vai realizar aqui o exame, não falha na ES. A gente passa para 10º, a gente torna a realizar aqui o exame, mas realiza aqui o exame sem conteúdo nenhum, ou seja, a gente vai totalmente das cegas para o exame. E outra vez, a cena aqui também repetir. Outro ponto é que nós temos um exame, agora na 11º, que vale 30%. Onde é que é cabimento? Nós estudamos 2 anos, para nós chegar no fim daquele 2 anos, que é para ver que um teste, que o teste vale 30%. Então isso quer dizer que nós
estudar 6 trimestres, que 6 trimestres que valem de nada. Nós temos pedir melhorias na educação. Nós queremos uma educação de qualidade para formar gente de qualidade para o futuro. Porque essa educação que nós temos viver de forma show incompetente, que ocupa cargos que devia estar a ocupar. Igor Fonseca, do 12º ano da Escola Salesiana, frisa que a iniciativa da manifestação é dos alunos que também apoiam os professores. O delegado vai dizer que a escola usa-nos que é para sair na manifestação. Não, porque há nota grande, há nos de consequências, há nos de o que nós temos que fazer, que é para esse país vá para frente. É a nossa iniciativa. E outra coisa também é que nós temos que apoiar professores, sim, porque os professores realmente estão a passar mal a nos mãos. Mas é dedicado, sim, mas também às vezes não te distrair. Então não te concordar plenamente que os professores também te pedir para isso. A autorização para não sair nunca tem, mas lá na polícia dizer que se não sair de maneira assim, ordenada, sem apanhar a estrada, não podia sair para sair. Mas a hora que não tinha a delegação, não está a espalhar lá. Com concentração em frente à Escola Salesiana, a manifestação percorreu o centro de Mindelo e culminou em frente à delegação escolar, contando com alunos das escolas secundárias Jorge Barbosa, Salesianos e Liceu Lugero Lima. Alunos de algumas escolas secundárias de São Vicente, da maioria, então, a saírem às ruas de Mindelo a reivindicarem melhor qualidade no ensino. E a Casa da Sopa da Igreja Nazarena, também na cidade de Mindelo, pretende incrementar ainda mais o projeto social, com 82 famílias inscritas na sua base de dados como beneficiárias de cestas básicas e 2 refeições quentes semanais. A intenção é distribuir doravante refeições quentes de segunda a sexta-feira e um pequeno almoço aos domingos aos mais carenciados da ilha de São Vicente. Uma nova etapa na vida da instituição beneficente que dispõe agora de novas instalações, como nos informa o José Pedro Santos. A nova instalação da Casa de Sopa Nazarena a funcionar no prédio dos Ministérios junto à Igreja do Mindelo, no Largo Medina Boé, entra em funcionamento no domingo 28 de abril, distribuindo refeições quentes a 82 famílias consideradas extremamente pobres. O espaço, que recebe obras de remodelação e adaptação já na fase final, foi esta manhã visitada pela Secretária de Estado da Inclusão Social. Um projeto de intervenção social que a Lídia Lima considera louvável pelo propósito de apoiar os que mais necessitam. Estamos a ver claramente a intenção da Igreja Nazareno em alargar o número de beneficiários que poderão ter acesso ao serviço que aqui oferecem, que é uma refeição quente e também a distribuição de refeições no domicílio. Portanto, aqui claramente que nós estamos abertos, o próprio governo tem estado a colaborar, a apoiar as entidades religiosas com projetos dessa natureza. Temos vindo a financiar vários projetos também de outras associações, especificamente a Igreja Nazareno e a Liga Nazarena têm vindo a beneficiar de financiamentos para implementarem projetos que beneficiem grupos mais vulneráveis, crianças, idosos, pessoas acamadas. Um bem-fazer que só será possível com o engajamento de todos, do governo, parceiros sociais e dos altruístas em nome individual, admite a governante. Deixo aqui também um apelo à sociedade são vicentina para aderirem a esse tipo de projeto, para colaborarem mais do que aquilo que já estão a colaborar. As instituições também devem colaborar mais, as empresas, porque nós estamos a atravessar um momento difícil no mundo inteiro. Precisamos de mais solidariedade e, aliás, devemos pensar que o futuro está a demonstrar que vamos ter que ser solidários uns com os outros, porque se queremos mais justiça social, mais paz na nossa sociedade, digamos, mais equilíbrio social, precisamos ser mais solidários uns com os outros. O realojamento da Casa da Sopa da Igreja Nazarena no novo espaço, com melhores condições de funcionamento, graças a parcerias com várias instituições, abre novas perspectivas para o projeto, conforme o pastor Adalberto Leite. Para nesse momento, cerca de 100 famílias, mas nós temos cadastrado 82 chefes de famílias, cadastrado que não tem estado de apoio regular. Ganha assim com cestas básicas, com refeição quente apenas, mas nosso plano é ter 2 refeições quentes inicialmente, mais café de manhã, domingo de manhã, e aumentar aquela refeição quente mais 3 vezes, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, descansa sábado e domingo de manhã. As novas instalações da Casa da Sopa Nazarena serão devidamente apetrechadas com equipamentos de cozinha industrial e espaço onde os utentes, querendo, poderão fazer as refeições no espaço.
E a diretora do Programa Nacional de Segurança Transfusional, Conceição Pinto, avançou que existem no país 31 pessoas diagnosticadas com hemofilia. Na sua forma mais grave, a hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. Os números foram apresentados pela médica à margem de um evento que foi organizado para se assinalar o Dia do Hemofílico, conforme a Carmelita do Rosário. Apesar de o número de pacientes diagnosticados aparenta não ser tão relevante, a especialista diz que, por se tratar de uma doença rara, cujas consequências podem levar à morte, requer uma atenção especial das autoridades de saúde. É uma doença grave em que os doentes estão constantemente a correr risco de vida. Tanto nós em Cabo Verde, se nós tivermos em conta a incidência da doença, que é igual em todo o mundo, nós deveríamos ter em Cabo Verde a volta de 60 doentes com hemofilia. Neste momento, temos diagnosticados 31, portanto 50% daquilo que nós deveríamos ter, que é o grupo tem doença mais grave e que recorre às estruturas. À exceção das ilhas do Sal, Maio e Brava, há doentes diagnosticados com hemofilia em todas as outras ilhas, o que torna mais difícil o diagnóstico, o tratamento e a distribuição de medicação, sublinha a hematologista. Temos em todas as ilhas, o que dificulta tanto um bocadinho o diagnóstico, o tratamento, mesmo a gestão ou a distribuição tanto do medicamento. Existem tanto medicamentos eficazes, mas infelizmente são medicamentos muito caros, temos alguma dificuldade em fazer tanto a distribuição e a gestão de tanto os medicamentos de forma a chegar a todos os doentes. A juntar a estes desafios, ainda existem os custos dos medicamentos que não estão ao alcance de muitos, remata a médica Conceição Pinto. Existem, tanto medicamentos eficazes, mas infelizmente são medicamentos muito caros, temos alguma dificuldade em fazer tanto a distribuição e a gestão de tanto os medicamentos de forma a chegar a todos os doentes. A hemofilia é uma doença congénita que a mãe passa para os filhos, sendo a mãe o portador e o filho o doente, explica a especialista. É uma doença congénita, é transmitida, portanto, pela mãe. Portanto, pelo cromossoma X, portanto não é só pela mãe, agora já pode ser pelo pai também, porque nós até há pouco tempo, como é uma doença grave, os homens é que são doentes, a mulher é só portadora. O Hospital Agostinho Neto assinala o Dia Mundial da Hemofilia com uma sessão sobre a efeméride para chamar a atenção e conscientizar a população sobre a doença que leva à diminuição da capacidade da coagulação de sangue. Já são 13 horas mais 23 minutos. Cabo Verde e Angola estarão numa lista de países que o governo britânico admite abordar para receberem imigrantes ilegais do Reino Unido, tal como negociou com o Ruanda. A informação não oficial é avançada pelo jornal The Times e confirmada pela BBC. Segundo o diário britânico, Londres está atualmente a negociar com a Costa do Marfim, Botsuana, Costa Rica e também a Arménia para repetir o mesmo tipo de acordo que fez com o Ruanda. As autoridades ruandesas aceitaram receber centenas de requerentes de asilo nos próximos 5 anos em troca de cerca de 400 bilhões de libras, quase 500 bilhões de... pouco mais 500 bilhões de euros. O Ruanda apresenta-se como um dos países mais estáveis do continente africano, mas vários grupos de direitos humanos acusam o presidente Paulo Kagame de governar num clima de medo, sufocando a dissidência e a liberdade de expressão. O governo britânico estará também a explorar outras opções e Angola e Cabo Verde estarão nesta lista juntamente com Senegal, Tanzânia, Togo e Serra Leoa. A falta de meios e estruturas locais, escassas relações diplomáticas e potencial oposição da opinião pública são alguns dos obstáculos identificados. A Guiné-Bissau foi rejeitada devido à instabilidade política. Marrocos, Tunísia, Namíbia e Gâmbia terão rejeitado explicitamente negociações sobre esta matéria. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak considera que a proposta de lei é essencial para dissuadir migrantes que atravessam o Canal da Mancha em pequenas embarcações como barcos insufláveis. No primeiro trimestre de 2024, o número de migrantes ilegais que entraram no país aumentou 41,7% em relação ao primeiro trimestre de 2023, atingindo um nível recorde. Contactamos o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, que nos informou que não houve nenhum contacto nesta direção e mais que o referido Ministério irá divulgar um comunicado sobre o assunto.
O Gabinete de Guerra de Israel vai discutir hoje a resposta ao ataque iraniano. De acordo com a agência Reuters, não é ainda conhecida a hora para a reunião. Desde sábado, esta é a terceira vez que este gabinete de crise se reúne. O primeiro-ministro britânico disse esta manhã que vai pedir contenção ao seu homólogo de Israel e que este dê provas disso. De acordo com a Sky News, Rishi Sunak vai transmitir ainda hoje solidariedade a Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e garantiu, num discurso feito na Câmara dos Comuns, que vai discutir uma forma de evitar uma escalada das tensões entre Israel e o Irão. As autoridades iranianas alertaram hoje que responderão em segundos com armas não utilizadas até agora a uma possível retaliação de Israel ao ataque iraniano de sábado com drones e também mísseis. Os norte-americanos, por sua vez, negaram que o Irão tenha transmitido um aviso prévio do ataque contra Israel no passado sábado e disseram que, apesar de uma troca de mensagens, nunca foram avançados horas ou alvos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse aos ministros do seu partido, o Likud, que Israel vai responder ao ataque do Irão, mas deve fazê-lo com sabedoria e não de forma impulsiva. Numa reunião privada que decorreu ontem, de manhã, o chefe do governo israelita sublinhou que o Irão vai ter de esperar nervosamente, sem saber quando o ataque vai ocorrer, tal como aconteceu a Israel, que esperou durante dias pelo ataque de Teherão, que acabou por se concretizar na madrugada do último domingo. E segundo a emissora pública Kan, Israel comprometeu-se a informar os Estados Unidos da América antes de qualquer ataque, de modo a dar tempo às tropas norte-americanas na região para se prepararem para a retaliação iraniana. E a China disse ter considerado a declaração do Irão de que as ações contra Israel eram um exercício de direito de autodefesa durante um telefonema entre os ministros das Relações Exteriores dos dois países, no qual o governante chinês não condenou os ataques do fim de semana. O ministro das Relações Exteriores da China disse ao seu homólogo iraniano que o seu país condenou o ataque ao prédio do consulado no complexo da Embaixada Iraniana em Damasco, de acordo com um comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores da China. O ministro das Relações Exteriores chinês acrescentou que o incidente viola gravemente o direito internacional e é inaceitável. A China notou a declaração do Irão de que as ações que tomou foram limitadas e que foi um exercício do direito de legítima defesa em resposta ao ataque ao edifício da Embaixada Iraniana na capital da Síria. Já temos 13h27. É o fim de linha neste jornal, mas conforme é habitual, neste momento também falamos aqui do movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Temos várias aeronaves a cruzarem os céus de Cabo Verde. Em instante chegou um voo da TACV que veio aqui para a praia, veio de São Felipe, muito perto da Ilha do Sal. Encontra-se um aparelho da TUI que vem de Newcastle e vai aterrar daqui dentro de alguns minutinhos. Já partiram do arquipélago em direção à Europa dois voos também da Thomson e da TUI. O voo da TAP que vai para Lisboa também já está a alcançar latitude sul do Saara Ocidental, deve aterrar na capital portuguesa, o voo que partiu da praia às 6h23 e o outro aparelho da TAP que partiu de São Vicente vai chegar antes na capital portuguesa, quando forem 5h57. É o que temos em termos de informação do movimento das aeronaves neste momento no arquipélago. Pela via marítima temos o Dom Tututa que está aqui da praia, deve daqui a pouco partir em direção ao norte. O Praia da Guarda a fazer um percurso, uma rota que não é habitual, partiu do porto de Val dos Cavaleiros do Fogo, vai em direção ao Porto Grande em São Vicente e deve chegar por volta das 20 horas, de acordo com informações disponíveis neste momento. E por falar em mar, falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para hoje, terça-feira, 16 de abril, o sol despontou às 6h18 e 53 segundos e o pôr do sol será às 18h 48 minutos e 28 segundos. A lua encontra-se na fase quarto crescente, começou o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu a 1h37 minutos, mas a lua voltou a sair pelo nordeste às 13h06 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 5h48 minutos, a seguinte acontece mais tarde, quando forem 19h mais 44 minutos. A primeira pré-mar aconteceu às 0h20 minutos e a segunda aconteceu também em instantes, às 12h55 minutos. E os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para a pesca, sendo o melhor momento das 18h43 minutos até às 20h43 minutos. Para amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar será às 7h32 minutos e a seguinte às 21h11 minutos. A primeira pré-mar será às 2h01 minuto da madrugada e a seguinte às 14h23 minutos. Em relação à pesca, as tabelas solunares indicam que amanhã não é um bom dia para a pesca. E está dito. 13h29, já estamos na reta final desta edição do Jornal da Tarde. Anatólia Lima, recordemos os títulos.
Dissemos que os alunos das principais escolas secundárias de São Vicente manifestam para pedir ensino de qualidade. O Sindicato dos Pilotos determinado em partir para greve a partir do próximo dia 25, com duração de 4 dias. O Presidente da Câmara da Ribeira Grande de Santo Antão refuta a acusação de que não teria justificado quase 12 mil contos que recebeu do Fundo do Turismo. O Presidente da Câmara do Comércio de Sotavento vai ao Oriente em busca de novos caminhos que possam aumentar a exportação das empresas cabo-verdianas. Imprensa internacional coloca Cabo Verde na lista de países que poderão receber imigrantes ilegais que chegam ao Reino Unido, à semelhança do que já acontece com Ruanda. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde nega contacto nesta direção. O Gabinete de Guerra de Israel vai discutir hoje a resposta a dar ao ataque iraniano. A China considera a declaração do Irão de que agiu em legítima defesa. 13h30, às 14 teremos os títulos com a Carmelita do Rosário. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.